Painel Verdade recebe hoje Anselmo Lisboa, casado com Joelma, pai de Ana Beatriz e de Maria Eduarda. Anselmo, você pode falar pra gente da sua infância? Tem um episódio aí que você fala que na sua infância você falava muito palavrão, mesmo tendo uma boa educação. Como é que era isso? Eu, na verdade, quando criança, sempre frequentei a igreja, até quando minha mãe pôde me levar, ela me levou até meus 8, 9 anos, né? Por meu pai não ser convertido, né? Então a gente pega sempre alguns maus exemplos, né? E ele era um bom pai, mas porém ele tinha um bom costume de falar palavrão. Então a gente, eu, meus irmãos, também qualquer coisinha falava palavrão, né? Tinha um grande vício. Era meio briguento esses negócios, então quando mexiam comigo, alguma coisa assim, então eu disparava a soltar palavrão. Tinha um pessoalzinho lá na época também que ficava um tirando com o outro, falando palavrão para ver quem falava palavrão melhor. E eu acredito que eu acabei me viciando em falar palavrão. Que quando eu me converti, comecei a ir na igreja, foi um dos, vamos falar assim, me deu um certo temor. E eu sabia que tinha que parar de falar palavrão. Eu lembro que eu levantei pela manhã, tomei meu café e tal e fui descer para a escola. Descendo para a escola, falei, Deus, vai ser a última vez. Eu peguei, disparei e falei um monte de palavrão. Essa foi a última vez que eu falei palavrão. De lá para cá nunca mais falei. E voltando lá à sua infância, né, dos palavrões, mas você já deu um pulo lá para a sua conversão. Mas eu quero voltar porque você falou que era briguento, era por isso que você era fã do Rambo? Conta essa história que você vestia de Rambo, achava que era o Rambo, coisa de criança. Na verdade, eu sempre gostei de filme de ações, né, de ação. Eu com meu irmão assistia o filme do Van Damme, do Sylvester Stallone, esses filmes de luta. Nós mesmo saía trocando soco um com o outro. Aí começamos a fazer até capoeira na época, Kung Fu. Tinha um professor lá na Rua 7 do Maria Eugênia, ele dava aula de graça, nós começamos a fazer isso. Daí na escola tinha o período ali do intervalo da escola, que nós ficava ali gingando capoeira, dando mortal, gato para trás e assim por diante. Mas a influência desses filmes na época lá dos anos 80, anos 90, Sylvester Stallone, Rambo e assim por diante. Eu só fiz essa pergunta para lembrar lá atrás, porque todo mundo fala de que você vestia de Rambo, né? Pensava que era o Rambo, tinha a botinha do Rambo. Tem até um episódio, não sei se vocês chegaram a contar para vocês, que eu tinha uma bota do Rambo, né? E de tanto usar eu tinha um chulé violento. E um belo dia eu voltando da escola, fui para vestir essa bota do Rambo, cadê minha bota? Eu fui perguntar para minha mãe falou que o urubu tinha levado ela embora por causa que tinha bastante chulé. Até esse tempo atrás eu acreditava, depois caiu minha ficha, falei, nossa mãe, aquela história era mentira, era do Rambo. Eu lembro que eu ia na época do pasto ali no São Guilherme, eu via o urubu comendo cachorro, eu corria lá para ver se minha bota estava lá. Nós só mexemos nesse assunto porque a infância da gente, algumas coisas ficam, e para o resto da vida, para a gente lembrar, e as engraçadas e festivas, a gente tem que lembrar sempre. Mas aí você já ia na igreja desde criança, acompanhava sua mãe, entre 8 e 9 anos, mas depois você tem uma saída que você passa aí no mínimo de uns 5, 6 anos longe da igreja. Conta pra gente como é que foi isso aí. Nesse período ia muito pouco vezes na igreja. Acho que até meus 8 anos sim, ia com bastante frequência. Minha mãe, eu lembro que era um santuário que tinha no Maria Eugênia, depois passou pro CIS ali na Rua 21. Daí eu lembro que nós descia para a escolinha, nós sempre era expulso da escolinha, tinha que voltar para ficar no culto, não sei porquê, eu acho que era muito bagunceiro. E daí chegou um tempo que não me interessava mais ir para a igreja, daí lá para meus 8 anos, 9 anos, parei de vez ir na igreja, né? Até no entanto eu tinha Deus como conto de fada, então eu falava de Papai Noel, falava de Deus, para mim era a mesma coisa. Então, eu lembro que quando eu era criança, ia na igreja, o pastor falava assim, tá a presença de Deus. Eu olhava para o lado, para o outro, via as pessoas cantando, orando, e não entendia muito o que era isso, né? Até que um belo dia,
um amigo meu chamado Robertinho, acho que aqui, acredito que aqui a grande maioria conhece. Ele pegou, começou a falar sobre o poder de Deus, sobre pessoas serem curadas, serem libertas, terem a vida transformada, né? Coisa que durante a minha infância inteira eu nunca tinha presenciado, né? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, vida transformada. Por isso que eu falo que para mim Deus era como se fosse Papai Noel, porque a turma falava de Deus, mas nunca tinha sentido a presença de Deus. Embora seja criança, também nunca tinha visto uma pessoa sendo liberta de espírito maligno, nunca vi uma pessoa sendo curada. Eu vi ali as pregações dos cultos, normal, louvor. Até que um belo dia ele me convidou e eu topei. Só que ele trabalhava no segundo turno, então ele não podia ir comigo na quarta-feira na igreja. Só que a minha alma já estava ansiando por querer conhecer Deus de fato. Daí eu peguei e convidei 2 amigos meus de infância, um chamado Ivan e o outro Jonatas. Daí chegamos, foi a primeira vez que eu pisei na igreja da Vila Carol na época, ali na Atanásio Soares. Logo que chegamos, o pastor João estava fazendo louvor com a guitarrinha dele lá. Eu lembro que eu cheguei, subi já para a galeria e terminou o louvor e começou a pregação. E meus amigos ficaram meio entediados, que falou, não vai acontecer nada de manifestação de demônio, porque a gente foi para ver se de fato acontecia esse negócio de manifestar demônio nas pessoas. E eles acabaram desistindo no meio da pregação e falou, eu vou embora, você vai ficar aí? Eu falei, eu vou ficar, já que tá, que vá, vou ficar até o final, vamos ver o que vai acontecer. E eles pegaram e foram embora. E eu fiquei e valeu a pena eu ter ficado até o final, porque me surpreendeu. Eu acho que eu nunca vi manifestar tanto demônio naquela noite. Durante a minha história, assim, acho que para mim foi marcante, porque acho que foi o recorde de demônios manifestados lá. Eu lembro que tinha um que chamava 7 facadas. Até na ocasião o Senhor libertou o rapaz dando 7 espadadas. E aquilo para mim foi maravilhoso. Assim, fiquei encantado de ver, né, o poder de Deus, o agir de Deus na vida das pessoas. Finalizou o culto, fui embora para casa. E na Atanásio Soares, aqui perto da Faças, ali não tinha poste com iluminação. E tinha a chácara ali no lado esquerdo. Pensa num rapaz com 13 anos com medo, sozinho voltando, pensando nos demônios que tinha manifestado. Corri mais do que nunca, corri até chegar no Maria Eugênia, que tinha um pouquinho de iluminação. E nós tinha costume de ficar ali numa rua sem saída, que hoje tem saída para São Guilherme, na rua 21. Mas ali eu já cheguei evangelizando sem saber que estava evangelizando. Começando a contar o que tinha acontecido, falei dessa pessoa sendo liberta, de outras, assim que foi suscitando curiosidade nas pessoas. Meus carinhos até que veio comigo, meus colegas, ficaram até arrependidos de não ter ficado até o final. Daí quando foi na quarta seguinte, eu acredito que eu reuni aproximadamente entre 15 a 20 pessoas, não vou saber aqui, nessa média de 15 a 20 pessoas. E nós entrando no culto, veio eu dar a volta para subir pela galeria ali. Eu lembro que nós passamos na frente do púlpito ali e se reuniu uma boa galera ali, né? Dessas aí algumas se converteram, estão firmes com Jesus ainda, né? Outras em outras denominações. Mas ali eles tiveram também essa oportunidade de ouvir falar de Jesus. Só que muitos não se firmaram. E pelo contrário, eu fiquei novamente admirado pelo que estava acontecendo. E nesse segundo dia de quarta-feira, eu lembro que manifestou um demônio furioso numa senhora. E naquela igreja tinha um corredor e tinha coluna no meio. E o obreiro não deu conta de segurar. E o pastor naquele momento falou assim, não precisa segurar, não precisa segurar. E o demônio foi andando para trás, foi andando, falei, nossa, vai dar uma bordoada na coluna ali e vai rachar a cabeça da mulher, né? Daí eu lembro que o pastor falou assim, anjo, segura esse demônio. No que ia bater, travou, puf. Traz o corpo dela aqui em cima. E foi indo. Aquilo para mim foi fantástico. Daí eu cheguei novamente na ruinha e conversei com o Robertinho. Falei, nossa, Robertinho, como que faz pra gente ter aquele poder, aquela autoridade daquele pastor lá? Porque, nossa, aquilo foi demais. Você ter o domínio sobre os anjos no que ia bater, travar, praticamente a mulher flutuando até o altar lá para perguntar o nome. Ele falou, você tem que pagar o preço.
Ali o pastor, ele ora, ele jejua, ele faz jejum de 24 horas, faz jejum de 3 dias, e assim por diante. Daí eu lembro que eu olhei no relógio, era quase meia-noite. Falei, tem que jejuar? Como que é o jejum? Não, você tem que ficar sem comer nesse período. Falei, beleza. Olhei no relógio, falei, Jesus, meu primeiro jejum, a partir de hoje, eu entre jejum, só vou entregar meia-noite no dia seguinte. Um jejum de 24 horas, sem tomar água, sem nada. Não tinha muita experiência. Eu levantei, fui para a escola, voltei. Minha mãe chamou eu para o almoço. Estava eu lá no quarto, lendo o livro de Apocalipse. Já começando do fim para o início. Vai almoçar, Selma? Não vou hoje. Mas quem que não vai almoçar? Sempre comeu igual um dragão? Falei, não, hoje eu não vou almoçar, mãe. Daí eu lembro que meu pai tinha marcado um teste de futebol para mim. Eu, para não desagradar ele, que ele sempre gostou de futebol, vai eu jogar futebol lá. Sem comer nada, o dia inteiro e sem tomar água. Eu lembro que os primeiros 3 pinotes que eu dei, correr, minha vista escureceu. Eu falei, ai Jesus, eu vou desmaiar aqui. E a turma tocava, a bola passava no meu lado, eu não enxergava nem a bola passar. Até que o treinador tirou eu, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, nada não. Vai lá tomar uma água, não tomei água. Meu pai chamou eu, passamos num barzinho de esquina, ele vem, ei, tomar uma coquinha? Eu falei, não quero coquinha. Então toma água. Não quero água. Mas você está com a boca seca. Eu falei, não quero água. Eu tô melhorando, pai, tô melhorando. Eu lembro que eu voltei, na quinta-feira tinha culto. Que era a noite do Espírito Santo na quinta-feira. Eu lembro que eu subi na galeria, eu comentei com um irmão, né? Falei o que estava acontecendo. Ele falou, não, irmão, quando for assim, jejum de 24 horas, pelo menos tome água. Eu falei, então pode? Ele falou, pode. Eu lembro que eu desci naquela galeria correndo. Tinha um bebedor debaixo da escada. Soquei a mão no bebedor e bebi água, e bebi água, e bebi água. Eu queria matar a fome. Subi na galeria novamente e começou a girar. Falei, Jesus, está me dando mal-estar. Abaixei a cabeça, só água. Ainda bem que foi só água. Peguei um pano, enxuguei, mais pálido que não sei o que, não vi a hora de chegar meia-noite para poder comer. Mas essa foi uma das experiências do primeiro jejum, por de fato querer conhecer o poder de Deus. Que, igual comentei, a turma sempre falava de Deus, sinta a presença de Deus, a unção de Deus. E naquela noite eu vi pessoas falando em línguas estranhas. Eu falei, nossa. E novamente vai eu e pergunto para o meu amigo, né, o que era aquilo. Ele falou, não, isso daí é o batismo de línguas estranhas. Então você tem que pegar e começar a glorificar, você tem que dar aleluia, você tem que dobrar o joelho e buscar de Deus. Eu falei, então o próximo passo vai ser esse. Daí ele falou assim, porque o Espírito Santo ele te edifica, te fortalece e te dá autoridade até mesmo contra o mal. Daí quando foi na sexta-feira do dia seguinte, eu entrei no quarto da minha mãe. Eu lembro que estava na sala meu pai, meu irmão Tatu, minha cunhada Selma e minha mãe. Fechei a porta do quarto, falei, Deus, enquanto eu não falar em línguas, eu não saio daqui. Eu dobrei o joelho e comecei a orar. E comecei a orar, e comecei a orar. De repente eu comecei a ser envolvido com um fogo, que eu falo que foi uma das experiências tremendas que eu tive com Deus. E eu comecei a glorificar, e de repente a minha língua começou a enrolar, e eu comecei a gritar, e não, tipo assim, para mim não tinha ninguém na sala, e comecei a falar em línguas ali, e eu começava a rolar para lá da cama, rolava para cá, assim, que a felicidade era tremenda, assim, sabe? Foi algo assim que, foi de fato, Deus é real. Só que a minha alegria era tanta que eu queria passar isso para meus amigos, né? Que eles sentissem, né? Que de fato esse Deus existe, esse Deus é real, que o batismo do Espírito Santo era real. Eu lembro que eu desci a Rua 3 correndo, novamente onde o pessoalzinho ficava, e desci falando em línguas, cheguei no meio da turma, olha, Deus é real, eu fui batizado do Espírito Santo, comecei a falar em línguas estranhas na frente de todo mundo, assim, que a emoção era tanta, né? Até esse meu amigo chamou ele lá, falou, não, tem coisa que pode escandalizar, tal, né, foi. Mas, é de fato, assim, porque eu quando, vamos falar assim, eu vi tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas, eu queria que meus amigos sentissem aquilo que eu estava sentindo. Então eu comecei a pregar Jesus para todo mundo. Eu passei a ser até um crente chato, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha lá, uma senhora, que era mãe de uma das amigas minhas, que de tanto eu ficar insistindo para ela ir na igreja, ela falou, eu vou. Falei, beleza, subi contente para casa. Quando eu voltei para chamar ela para ir na igreja, ela nem me atendeu. Falou que ia só para descartar eu. Esse foi um dos episódios da minha conversão, né?
que foi no ano de 1997. Aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. Então a gente entende que esse período de 13 anos você teve a oportunidade de ter um encontro real com Cristo, uma experiência com o Espírito Santo que você não soube, a princípio, controlar, mas não perdeu em nenhum momento o sentido, porque era o Espírito Santo, que a alegria era tamanha. Aí você se converte, começa a caminhada, sede de aprender, sede de ter poder de Deus, mas tem uma história muito engraçada sua, mas também abençoada, que é a da bicicleta, que você subia para a igreja pedalando, e um dia você procurou a sua bicicleta e não achou mais. Como é que é isso? Então, na minha infância, a grande parte dos meus amigos tinha bicicleta, eu nunca tive uma bicicleta. Então foi no meu primeiro serviço, eu tive a condição de comprar. Eu fui lá, financiei a minha primeira bicicleta, numa segunda-feira, primeira semana. Fui, trabalhei, voltei. Eu lembro no culto de quinta-feira novamente. Tinha ali um espaço que era reservado para colocar moto e algumas bicicletas e trancava o portão da igreja. Cheguei com a minha bicicleta novinha, coloquei lá, não tinha pagado nenhuma parcela. Participei do culto normal, tal. Quando eu saindo, fui pegar a bicicleta, minha bicicleta não estava lá. Daí eu fui e perguntei para um dos obreiros, ele falou, não tem bicicleta nenhuma. Ele falou, não, até pensei que eles estavam brincando, tinham escondido a minha bicicleta. Que não tinha acreditado, que tinha assumido a minha bicicleta. Daí o rapaz falou, não, eu tô falando sério. Daí eu falei, como isso? Você não estava aqui olhando? Eu falei, não, eu estava olhando aqui, eu vou lá, olho o carro, atravesso a rua e tal. Só se for nesse período aí que roubaram. Nossa, saí tão frustrado, fiquei chateado, eu lembro que chamei a polícia e tal, mas ninguém conseguiu resolver. Fui para casa, na sexta-feira trabalhei e fui num culto no domingo. Eu lembro que a pastora Ana estava pregando, no final do culto ela deu uns... Sabe quando o Espírito Santo toca na pessoa? Ela falou assim, ó, Deus manda falar para você, igreja, peça para Deus algo que seja impossível aos seus olhos. Não tem mais jeito. E eu lembro que eu estava na galeria, eu lembro que eu abaixei minha cabeça, falei, Deus, eu não sei como, mas o Senhor tem seus meios. Eu não paguei nenhuma parcela da bicicleta. E se o Senhor está usando a pastora para falar, para pedir algo que aos nossos olhos seja impossível, eu quero minha bicicleta de volta. Não sei como, mas o Senhor tem poder de fazer isso. Fiz essa oração, ela orou, ela determinou, voltei para casa, fui trabalhar no dia seguinte, na segunda-feira, voltando do serviço, entrei, quando eu chego em casa, o que estava na cozinha lá da minha mãe, a minha bicicleta zerinha em folha. Ou seja, Deus fez um milagre, aquilo que praticamente impossível, né? Hoje, você recuperar uma moto é difícil, imagine uma bicicleta. Mas Deus usou alguém que sabia de um pessoal que mexia com roubo de bicicleta e, coincidência ou não, essa pessoa foi direto nesse rapaz e falou assim, se você não devolver a bicicleta do rapaz, quem desaparece é você. E esse rapaz levou a bicicleta lá em casa. Ou seja, Deus usa às vezes até o ímpio para abençoar o justo. Essa história é muito engraçada. Isso fez você ficar firme com Jesus? Aprendendo, aí você tinha 13, 14 anos, e com 14 anos, né, você sempre envolvido com a obra, querendo fazer, você se afasta um pouco do ministério da pastora Ana e do pastor João Batista, né, e passa 2 anos praticamente longe, não longe de Jesus, isso é sabido, mas aí você volta novamente em 2000. Por mais que você não tenha saído de Jesus, você conta sempre uma experiência, né? Que tudo que se falava na igreja sobre decisões erradas a tomar e tomadas, né? Pessoas que tomavam decisões erradas, você pensava que era com você, ainda que não fosse. Qual que é esse sentimento de alguém que se afasta um pouquinho? No seu caso não foi de Jesus, mas da comunidade onde você seguia. Depois você volta, é um sentimento estranho, parece que tudo é contra você, ou era realmente contra você? Sim, essa história é muito longa, do período que fiquei, foi 2 anos praticamente com Jesus, porém não nesse ministério.
Mas a minha intenção, na verdade, naquela época, nunca foi ter saído desse ministério. Mas alguma circunstância, que eu não vou contar aqui, que senão vai alongar muito, me fez ficar por 2 anos nesse ministério. Mas com Jesus, fazendo a obra. Mas sempre ardia no meu coração o desejo de voltar, né? Na onde realmente eu tinha nascido e conhecido a Cristo de fato. E eu lembro que houve uma certa resistência de eu voltar, porque eu pensava comigo, né, como as pessoas vão olhar, vão falar, vai ter crítica, existia essa preocupação. E eu lembro que eu falei assim, eu vou no culto de quinta-feira, que vai menos gente, vou sentar lá e ficar de boa. E durante a pregação, aquilo parecia que vinha em direção a mim, sabe, por algo que eu tinha tomado essa decisão errada, e parecia que a pregação era direcionada só para mim. Eu não sei se é um mover no mundo espiritual, o diabo não querendo que eu voltasse, né? E vinha na mente assim, tá vendo? É para você isso, é para você, é para você. E Deus foi tratando comigo. Eu falei, nossa, Deus, não pode ser isso. E vinha aquela pregação e falava sobre aquele assunto, sobre ter saído da igreja, sobre algo relacionado a isso. E às vezes aquilo me chateava, porque eu pensava que era do homem aquilo, né? Criticando por ter saído, algo relacionado a isso. Mas isso eu percebi que era pelo fato de eu ter saído e Satanás não queria que eu voltasse para aquele ministério. Eu lembro que num culto, onde Deus tratou comigo de fato, foi quando novamente a pastora Ana estava pregando e ela disse, você que não está se sentindo bem, né? Está se sentindo meio que rejeitado, está com vergonha, está mesmo até vindo aqui na igreja, Deus ele vai querer abraçar você aqui nessa noite. Eu lembro que ela falou assim, eu vou contar até 7 e o Espírito Santo de Deus vai abraçar você, é só você crer. E eu lembro que ela começou a contar em nome de Jesus 1, em nome de Jesus 2, em nome de Jesus 3, e ela falou o 7 porque o 7 era o número da perfeição. E essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, de saber que eu estava sendo bem recebido ali, naquele momento lá. Daí quando ela falou em nome de Jesus 7, eu lembro que eu fiz esse movimento de estar me abraçando, mas eu senti o abraço de Deus. Foi novamente como ter sido batizado no Espírito Santo. E eu lembro que eu me prostrei, eu comecei a falar em línguas, a chorar, e eu senti aquele abraço, o Espírito Santo tratando comigo naquele momento. E eu chorava e ao mesmo tempo aquela virtude de Deus, e eu comecei a suar de uma tal forma assim, que eu lembro que fez uma poça de suor, com lágrima assim, daquele abraço que eu estava sentindo de Deus. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus. De lá para cá, eu até conversei com um pastor e comentei a situação. Parecia que você estava só dando indireta em mim. Ele falou, nossa, Anselmo, de maneira nenhuma, né? Nunca passou pela minha cabeça. E pelo contrário, se você vê alguém olhando torto para você, você pode vir falar aqui para mim, porque aqui você é muito bem-vindo. Até o pastor me abraçou no momento e tal. E de lá para cá, Deus tratou comigo. E eu vi que era coisa na minha cabeça, que de fato Satanás não queria que eu tivesse novamente nesse ministério aqui. E eu acredito que muitas pessoas, né, que um dia deixaram esse ministério e voltaram aqui, eu vou falar assim, porque já chegaram a falar para mim. E eu contei essa experiência. Falei, quando a gente sai e volta, parece que tudo que a turma comenta ou fala, né, é em direção a gente, e não é, às vezes é algo natural, uma brincadeira ou algo relacionado a isso, ou até mesmo na pregação que Deus está querendo falar com um, com outro, tratar, até mesmo com a gente, e a gente pensa que é pessoal aquilo, mas não é, é o próprio Espírito Santo. E depois daquele abraço eu senti que aquilo era diferenciado pelo poder de Deus, e Deus queria eu de volta ali naquele momento. Anselmo, você mostrou crer em Deus, que Deus para você era como se uma fantasia, mas você conheceu o poder de Deus através do Evangelho, através da libertação, teve experiência com o Espírito Santo, que isso muda a vida de qualquer um que recebe Jesus e tem uma experiência real com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não nos rouba
a consciência, nós sabemos o que estamos fazendo, temos alegria, a vontade de sair pulando, mas temos que nos conter, né? Mas sem perder a consciência, sabendo que Ele está tratando com a gente. E você viu muita coisa no aspecto de libertação. Eu quero falar mais na frente sobre o seu trabalho, mas eu gostaria que você contasse umas 2 experiências de libertação, logo depois que você volta em 2000, que deixou você envolvido, e a história da menina da cadeira de roda que te deixou mais firme com Jesus. Então, o meu retorno foi em 2000, fiquei 2 anos fora, voltei em 2000. Eu lembro que foi numa sexta-feira santa, esse episódio da moça da cadeira de roda, que ela estava 5 anos na cadeira de roda. Eu lembro que o pessoal, a mocidade, né, com os adolescentes, a gente fomos no campo do Estrada, teve ali o Sermão da Montanha. Nós voltamos já direto para a tarde da benção, que ia ser a tarde do poder de Deus, de cura divina. Sentamos para participar do culto, tal. Na hora do desafio, eu olhei e vi aquela moça com a perninha bem fininha na cadeira de roda. E o pastor fez a oração do desafio, tal. Ele terminou a oração e eu lembro como se fosse hoje. Aquilo me impressionou assim, que eu senti uma unção, vontade de chorar, e ele pulou e ele falou algo no ouvido dela que eu acredito, se levanta e sai andando atrás de mim. Eu lembro que essa moça, que estava 5 anos na cadeira de roda já, ela tentou se levantar e sentou de novo. Daí o pastor já falou no microfone, não duvida, obreiro, segura ela de pé. O obreiro pegou, segurou ela de pé, ela ficou de pé. No que ela ficou de pé, eu lembro que manifestou o demônio na mãe dela. O demônio com o nome de enxucaveira. No que manifestou, o pastor já dominou, mandou ficar de joelho. E nesse período o pastor falou assim, vem andando atrás de mim. E ela começou a andar. Ela começou a andar e andar. Eu lembro que dava para ouvir até os barulhinhos do osso da perna bem fininha. E aquilo eu já comecei a chorar de ver a unção de Deus. E ela começou a ir para lá e começou a ir para cá. Começou a ir para lá e para cá. Aquilo foi maravilhoso, eu posso dizer assim. Que falei, não, de fato esse Deus é poderosíssimo. E continua operando milagre. E um que me chamou a atenção, porque eu vivi 2 vezes esse momento. Uma vez no outro ministério que eu estava, e uma vez com o pastor João. Eu lembro que a primeira vez eu estava nesse ministério, manifestou um demônio violento. Só que depois esse demônio ele parou de se mexer, parecia que a pessoa estava morta. E nós queimando, e nós queimando, e nós queimando, e nós queimando, e nada. E nada. Ficamos umas 2 horas. E olhamos um para a cara do outro, que tinha alguns jovens na época, acredito até por falta de experiência, não por não ter vida com Deus, ou talvez uma convicção. Eu lembro que o pessoal pegou e colocou ela na cama, falou assim, já já ela acorda, ela volta. E aquilo me deixou muito chateado. Falei, não pode deixar. Eu disse, não, vamos embora. Como eu não estava na liderança naquele episódio, acabamos deixando a pessoa daquela situação. Passado alguns anos, eu de volta para o ministério, eu lembro de uma tarde da benção de novo, eu lembro que manifestou um demônio num negão, violento. Eu lembro que o pastor dominou, no que dominou, ele deitou no chão e se fingiu de morto. Até o pastor pediu para mim ficar ali com ele no momento que acredito que só tinha 2 obreiras mulher no dia do episódio. E começou a queimar, e começou a queimar, e começou a queimar e nada. Deu 1 hora queimando nada, deu 2 horas queimando nada. Até uma hora que o demônio pegou e deu uma risadinha. Queima mais, vocês não são de nada, eu não estou sentindo nada. Daí o pastor pegou e abaixou bem no ouvido dele. E nesse momento eu falei, não, agora eu tenho que aprender, eu quero ouvir o que ele vai falar no ouvido. E ele falou assim, demônio, se você é persistente, eu sou 2 vezes mais que você. E saiba de uma coisa, quem ri por último, ri melhor. E você vai pedir pinico para sair daqui. Eu lembro que nós queimamos ali por aproximadamente mais uns 40 minutos. Até que teve uma hora que o demônio não resistiu. E eu lembro que eu estava segurando o pé dele ali, mas já estava meio que relaxado, que o demônio não se mexia.
Quando ele se revoltou, eu lembro que ele jogou eu quase umas 2 vezes 5 pés para cima, que manifestou novamente violento. Meu pastor pegou e falou, opa, então você está sentindo, como de costume, mão para trás e de joelho. E o demônio já ficou de mão para trás e de joelho. E o pastor começou a queimar ele de novo. Ele, eu não aguento mais. Daí ele falou assim, então você tem que pedir, você sabe a palavra que eu falei que você tem que pedir para poder sair. Ele falou, Pinico. Meu pastor, eu não estou ouvindo. Pinico, não estou ouvindo, mais alto. Ele, Pinico. Daí o pastor pegou, olhou para ele e falou, como eu falei que eu era 2 vezes mais persistente que você, eu vou continuar queimando, que eu tenho mais tempo ainda. E continuou queimando, que já estava prestes a começar o culto da noite, umas 7 horas da noite, e mandou ele embora. Aquele dia foi fantástico, mas algo mais fantástico ainda assim, que isso a gente vê como que funciona o mundo espiritual de fato. Eu não sei se alguns irmãos aqui, os mais antigos vão lembrar, de 2002, na Alameda Augusto Severo, tinha um rapaz que estava em processo de libertação chamado Djalma. E toda vez que ele manifestava violento. Eu lembro que teve uma quarta-feira que ele estava chutando a grade da igreja e os obreiros se reuniu, ele pegou num dedo meu, torceu que quase quebrou, depois no outro dedo que quase quebrou, até que conseguiu ser dominado. Mas esse episódio foi numa quinta-feira, no culto do Espírito Santo. Ele não tinha participado, estava finalizando o culto, os irmãos todos saindo. Eu lembro que eu trabalhava de recepcionista, eu estava na segunda porta, que tinham 2 portas aqui na entrada e tinha uma outra lá e tinha aquele paredão. Quem estava dentro não tinha acesso aqui fora. E o pessoal começou tudo a voltar. Até teve um episódio que teve um irmão lá que fez uma bancada com as cadeiras para proteger a família, e os irmãos voltando tudo assustado, porque esse rapaz ele chegou com a corrente girando, perguntando, cadê o negão? Agora ele vai vir comigo. Logo passou na minha cabeça, eu falei, nossa, ontem ele já estava furioso, quase quebrou meus dedos, agora com corrente. Imagine pular, vai tomar uma correntada na cara e já desmaia, já pensei comigo. Falei, Senhor Jesus. O pastor perguntou, o que está acontecendo? Eu disse, meu Djalma que está lá fora com corrente na mão, mas a turma já estava toda assim, ó. Tremendo. Confesso que eu também estava, irmãos. Porque era bravo o bicho. Enfim, o pastor saiu de onde ele estava atendendo o pessoal, foi até o pátio. Ele só olhou para o Djalma e falou assim, ó, na minha testa não está escrito bobo. Eu sou lavado pelo sangue de cordeiro. Você vai soltar essa corrente aí e vai cair aonde eu determinar, aonde eu fazer um X de fogo. Eu estava na porta, tinha uma paredona no meio, o pastor passou por mim, fez um X, determinando onde ele ia cair. E foi voltar a atender o pessoal lá do outro lado do púlpito. E eu na porta da recepção, olhei, vi onde o pastor fez o X e vendo o que estava acontecendo lá fora. Eu lembro que ele estava segurando com uma mão a corrente, ele segurou com a outra corrente, ele começou a fazer muita força, e soltar. Eu lembro que as veias aqui do pescoço dele saltaram assim, e soltou a corrente, ele colocou a mão para trás, e é como se tivesse sido empurrado pelos anjos, e eu acredito que eram os anjos que estavam empurrando ele. E ele vindo até a minha direção, que eu estava na porta, eu já dei aquela afastada, e ele passou por mim, falei, vamos ver se vai cair no X. Fiquei só de olho. O pastor lá no outro lado, ele foi e caiu no X de fogo onde o pastor tinha determinado. Daí a igreja, deu aquele alívio, começou a bater palma, glorificando a Deus. Meu pastor, pega a corrente lá. Eu corri, pegar a corrente, entreguei, o pastor orou, falou para Jesus passar fogo naquela corrente. A partir daquele momento tinha fogo a corrente, para quebrar toda a força do demônio, para aquele demônio ser expulso. Aí enrolou a corrente e o demônio gritava. Então, em nome de Jesus, sai. Aquele rapaz foi liberto, ninguém precisou fazer força com ele, graças ao bom Deus. A gente vê a convicção de um homem de Deus ali naquele momento. Ali foi algo tremendo para mim, que marcou a minha história também nesse ministério. Anselmo, nesse ano de 2002 aí, esse episódio acho que é quase lá no final, mas a gente vai voltar no início, no mês de abril, porque acontece a morte do seu pai, mas ao mesmo tempo a salvação dele. E foi um dia muito especial, teve toda uma engenharia, porque você ia viajar, mas no dia da morte do seu pai, você estava do lado dele e teve a oportunidade de vê-lo receber Jesus e ter o tempo de confessar Jesus e logo em seguida falecer. Conta pra gente toda a história. Então, eu trabalhava numa empresa
que me pediu para mim viajar na sexta-feira dessa semana, que ocorreu a morte do meu pai, para o Rio de Janeiro. E eu tinha aceitado. Só que no mesmo dia, o pastor entrou em contato comigo e pediu para mim organizar um campeonato no sábado, que ia ser o primeiro dia. Então no dia seguinte fui para a empresa, conversei com o pessoal que se tinha como mandar uma outra pessoa para o meu lugar para viajar para o Rio de Janeiro, devido a essa responsabilidade que eu tinha assumido com o pastor de organizar um campeonato entre as igrejas, que inicia no sábado. O meu supervisor na época, com o meu líder, concordaram numa boa, tal, pediram para uma outra pessoa ir no meu lugar. Eu lembro que nessa semana, a semana inteira eu indo trabalhar com aquela minha bicicleta que Deus tinha me dado, recuperado ela para mim, e vinha às vezes a morte do meu pai na minha mente, assim, eu lembro que eu chorava no caminho, assim, repreendia, não aceitava e não entendia. E eu acredito que era o Espírito Santo já tratando comigo, já me mostrando que algo ia acontecer. Na sexta-feira eu ia pegar algum documento com o pastor, depois do culto, relacionado a esse torneio de futebol de salão que a gente estava fazendo. E eu pedi para o meu pai, para ele me dar uma carona. Então nós paramos no pátio da igreja, daí ele viu o final da pregação e o momento da libertação, que na sexta-feira tinha libertação lá. Ele viu o pastor entrevistando o demônio e tal, até comentei com ele, falei, o mundo espiritual é assim, ó, como que funciona e tal, né? Meu pai ficou meio com o olho arregalado. Isso na sexta-feira. Quando chegou no sábado, nós disputamos o torneio normalmente. E meu pai tinha costume de descer no centro esportivo também. Ele foi assistir uma das partidas, depois ele foi e treinou a maia, o jogo de maia que ele fazia lá com os velhinhos. Subimos junto para casa. Eu lembro que ele foi no cabeleireiro, cortou o cabelo, fez a barba, me deu um dinheiro para mim comprar um refrigerante para nós almoçar, sentamos, almoçamos junto. Ele deitou num sofá e eu deitei no outro sofá para tirar um cochilo da tarde. E de repente eu vi ele dando aquela respiração com dificuldade para respirar assim, deu aquele ronco. E eu lembro que minha mãe estava no quarto, ela viu ele passando mal, ela já começou a gritar, e a reação de qualquer um naquele momento era tentar chamar resgate, socorrer, né? Foi o que de fato o meu tio fez, minha mãe fez, tinha uma irmã dele também lá, saíram correndo tudo para chamar o resgate. E aquilo que o pastor João fala, né? Às vezes você é anestesiado pelo Espírito Santo. E a minha preocupação naquele momento foi com a alma dele. Eu lembro que eu peguei ele, conversei com ele, ele falou que estava sentindo dor no peito, e eu perguntei se ele queria se reconciliar com Deus, fazer uma oração. Ele falou que queria se reconciliar com Deus naquele momento. Eu lembro que ele olhava para o meu olho, assim, eu olhava para o olho dele, e eu abracei e fiz uma oração entregando a alma dele na mão de Deus. Falei, Deus, o Senhor tem poder de salvar, tal, né? Ele fez a oração que se arrepende dos pecados, que o Senhor possa receber a alma dele aí no céu, né? Daí falei, como que você tá? Daí foi na hora assim que ele começou a passar mais mal ainda. Eu acredito que daí veio um infarto fulminante, que ele deu uma segurada assim em mim, olhou bem. Aí começou a sair um pouquinho de lágrima no olho dele. Daí nisso foi chegando gente. Daí tinha, na rua de cima de casa tinha uma enfermeira. Daí foi onde a gente deitamos ele no chão, tentamos fazer a massagem cardíaca, mas ele não resistiu. E naquele momento eu vi que eu estava anestesiado por Deus, porque estava todo mundo numa gritaria e tal, e uma sensação de paz, assim que quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que é uma paz que excede todo entendimento, era isso que tinha acontecido comigo, porque estava todo mundo em desespero, e a minha preocupação foi a alma dele, e de fato saber, né, que eu costumo dizer quando eu evangelizo, o que está no topo de tudo é a salvação da alma, né, porque aqui nessa vida é tudo passageiro, né, mas o pastor falou da engenharia de Deus, e eu vi de fato uma engenharia de Deus, porque se o pastor não tivesse pedido para mim organizar esse torneio, eu não estaria naquele momento ali, e talvez o meu pai não teria se reconciliado com Deus, ou não tivesse tempo, ou nem pensado nisso, e pudesse ter perdido a salvação, mas naquele momento ele se reconciliou com Deus, ele já tinha aceitado, mas não estava muito assíduo na igreja, ia cada vez em quando, ou cada vez em nunca, e naquele momento Deus, ele
usou da sua engenharia para salvar uma alma, né? Para se cumprir o que diz em Atos 16, né? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Bonito essa história e mostra maturidade espiritual, né? Porque a maturidade espiritual é exatamente isso, estar pronto para que o Espírito Santo dirija, né? Sem desespero, isso é maturidade espiritual. Se adquire maturidade de vida, mas quando a gente fala para as coisas de Deus, nem sempre alguém que seja maduro na vida resistiria a uma situação dessa, se não fosse a maturidade espiritual de ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E eu acredito, Anselmo, que a sua vida, desde o dia que você recebeu o Espírito Santo e deu vazão para ele, você tem sido dirigido por ele. E lá no final desse mesmo ano de 2002, já tinha passado a perda do seu pai, e você perde um emprego que você ia para o Rio e começa a trabalhar com seu irmão Alexandre, o Tatu, conhecido como Tatu. Só que ele trabalhando na construção civil, você ia ajudá-lo, você era alérgico a cimento. Como é que isso acontece e o que Deus fez nesse período na sua vida? Então, deu 2 semanas eu fui dispensado desse serviço. Além da morte do meu pai, eu fui dispensado desse serviço. E meu pai era aposentado, recebia um salário, só que ele continuava trabalhando. Então, aquele padrão de vida, né? Ou seja, aquelas contas que ele bancava com outro serviço além da aposentadoria, ficou tudo para minha mãe. Ou seja, só com o dinheiro da aposentadoria ela não ia conseguir arcar. E por coincidência eu fui dispensado por justa causa pela empresa, porque elas falaram que eu me neguei a ir a viajar, sendo que eu já tinha tudo conversado. Isso é uma longa história, mas vamos partir para esse fato. Fui dispensado ali por justa causa, resumindo, saí sem receber um centavo da empresa. E eu sempre ajudava minha mãe em casa. Daí o que aconteceu? Meu irmão trabalhava de pedreiro, ele pegou e arrumou vamos falar assim, um bico de servente para mim. E eu comecei a usar luvas, aquelas luvas plásticas, e caía cimento, caía água. E eu não percebia, só que aquilo ia cozinhando por dentro e aquilo me causou uma alergia que eu não conseguia fechar as minhas mãos. Só que ali eu trabalhava por dia. Então se eu não fosse trabalhar eu não recebia. E minha mãe contava com esse dinheiro para me ajudar nas despesas de casa. Até que um belo dia, já não resistindo àquelas dor na minha mão tudo infeccionada, eu peguei e fui pro PA, logo que ele inaugurou aqui na Avenida Itavuvu. Fui eu com a minha, na época, namorada, hoje esposa, Joelma. Estava ali na recepção e o pastor foi lá para, acredito, novamente dirigido pelo Espírito Santo, ele foi ali para conhecer e acabou vendo nós lá. Ele perguntou o que estava acontecendo e eu peguei e mostrei minhas mãos. Ele perguntou se era nisso mesmo que eu queria trabalhar, eu falei que não. Ele falou, então Deus vai abrir uma porta para você. Você crê? Eu falei, amém. Eu lembro que ele esperou ser atendido, me deu uma carona, que já era tarde da noite. E no outro dia eu fui trabalhar, porque não podia perder o dia. E nesse período eu já tinha mandado vários currículos, uma agência me chamou. Só que eu estava lá no Lago Azul. Na época não tinha celular, não tinha muitas coisas assim, era um outro que tinha. Daí conseguiram entrar em contato comigo até eu vim para essa agência que era no centro da cidade. Eu cheguei atrasado. Então não pude fazer o teste para entrar nessa empresa. Eu fiquei sentado ali na guia esperando meu irmão vir do serviço, porque ele ia me dar carona, porque eu não tinha nem dinheiro pro passe para poder voltar embora. Daí eu vim para casa, daí peguei, fui na quarta-feira, fui para a igreja, na quinta-feira. E o pastor pregou normal lá, eu falei, vou conversar com o pastor. Eu peguei e contei o ocorrido para ele. Daí que eu tinha perdido o horário por estar muito longe. Daí ele pegou e olhou assim para mim, segurou na minha mão e falou, você crê? Eu falei, creio. Então você vai fazer exatamente o que eu vou falar. Amanhã você não vai trabalhar, você vai levantar cedo, vai tomar um banho, o mistério está no banho, que eu não tinha costume de tomar banho, mas ele falou, vai tomar um banho,
vai sentar no lado do sofá onde está o telefone. Lá por volta de 9 horas vai tocar o telefone, essa mesma agência vai te chamar. Você crê? Falei, creio. Voltei para casa, minha mãe falou, vai colocar o relógio para despertar amanhã? Que horas, Anselmo? Falei, não, amanhã eu não vou trabalhar. Mas como não vai trabalhar? Vai perder o dia? Falei, não, porque essa mesma agência vai me chamar e eu vou ir lá fazer o teste. Ela falou, então tá bom. Eu lembro que eu levantei cedo, fui, tomei o banho e sentei no lado do telefone. Exatamente na hora, tocou o telefone, entendeu? Eu queria falar com o Anselmo, ele mesmo, tem como você vir fazer um teste na agência assim, assim, assado? Falei, tem sim. Fui, peguei o dinheiro do passe, comprei o passe e fui até essa agência. Daí teve lá umas provas de matemática, porcentagem, e teve uma redação. A redação, o tema da redação, conta a história da sua vida. E eu comecei a relatar a história da minha vida. E fui contando, até o episódio do posto de saúde, do PA, até a hora que eu cheguei e conversei com o pastor, e ele falou para mim sentar no lado do telefone e tal, que Deus ia chamar eu novamente, essa mesma agência ia me chamar. E eu lembro que ela lendo aquela redação, ela pegou, ficou até emocionada e ela me chamou. E ela perguntou, é verdade tudo isso que você relatou aqui na redação? Eu falei que era. Ela falou assim, ó, teve uma turma que veio ontem, eles vão fazer no sábado a integração na firma. Eu vou pegar e encaixar você, porque essa turma aqui era só para talvez ano que vem, alguma coisa nesse sentido, mas então eu já vou encaixar você para poder fazer a integração no sábado. Isso era numa sexta-feira. Ela já passou todos os dados, documentos, e ela me encaixou na turma de sábado que ia fazer a integração. No sábado eu fiz a integração normal, tal. Na segunda-feira eu já comecei a trabalhar como temporário. Trabalhei aquele mês inteiro de novembro. Quando chegou em dezembro, mais para o final do ano de dezembro, lá perto do Natal, a firma ia entrar em férias coletiva. E todo mundo que trabalhava de temporário ia ser dispensado. Eu já fiquei meio tenso assim, falei, nossa, não, mas foi Deus que abriu essa porta. E um belo dia chamaram lá no mês de dezembro e falaram que eu estava sendo dispensado porque os temporários não iam mais trabalhar lá. E o pessoal da firma estava entrando de férias coletiva, que era efetivo pela firma. Beleza, assinei o papel tudo de rescisão de contrato lá, voltei para casa. Essa mesma semana, eu entrando na igreja, na Alameda ali, eu encontrei com um pastor. O pastor veio, e aí, Anselmo, tal, cumprimentou, e como tá na firma? Eu falei, fui mandado embora, pastor. Aí, como assim? Foi Deus que abriu a porta para você lá? Eu falei, então, a empresa entrou em férias coletivas, todo mundo que era temporário foi dispensado. Ele pegou, olhou para mim assim, com aquela cara que ele sempre faz. Você crê? Então, a partir de hoje, você fala para todo mundo que você está de férias coletiva. Quando que a empresa volta? Daí eu acredito que eu falei, acho que dia 13 de janeiro, se eu não me engano. 13 de janeiro volta. Então, 13 de janeiro você volta. Uma semana antes eles vão ligar para você, falando se você quer voltar, e você vai voltar no dia 13 de janeiro. Para todo mundo que perguntar, você fala que está de férias coletiva. É um ato de fé. Falei, amém. Eu chegava em casa, o pessoal se reunia. E aí, Anselmo? E o serviço lá, falei, estou de férias coletivas. Nossa, mas que empresa é essa? Nem um mês de serviço, praticamente um mês de serviço, já está de férias coletivas. É, para você ver, né? É que quando Deus abre porta, é assim mesmo. Né? E eu, ali crendo, falei, agora Deus tem que honrar, porque eu estou falando para todo mundo, senão eu vou passar como mentiroso, né? Não voltar a trabalhar. E todo mundo que perguntava, perguntava outro, de férias coletivas. E uma semana antes do dia 13, a agência me ligou e me falou se eu estava trabalhando em algum lugar. Eu falei que não. Ela perguntou se tinha interesse de eu voltar a trabalhar. E eu falei que sim. E ela falou, então dia 13 de janeiro você já pode trabalhar novamente aqui na Flextronics. E de lá para cá eu fiquei 7 anos dentro dessa empresa aí. E dentro dessa empresa, para a gente rapidinho, dentro dessa empresa, esses 7 anos, Deus abriu a porta e você não foi apenas um trabalhador normal. Lá dentro você falou de Jesus. Só para a gente saber assim, quantas almas você pôde falar de Jesus e quantos creram em Jesus? Olha, eu
eu lembro quando tinha parada de linha, a gente se reunia num auditório. E teve uma oportunidade lá que eu fiquei no meio de todo mundo, como se fosse aquele programa de televisão Roda Viva. E as pessoas eu comecei a falar de Jesus e as pessoas começaram a me questionar acerca de Jesus, fazendo pergunta, mas com interesse. E esse pessoalzinho era a média de umas 50, 60 pessoas. E eu tive a oportunidade de crescer lá dentro também, né, profissionalmente. Então eu cheguei ao cargo de coordenador lá, eu liderava aproximadamente mais de 150 pessoas. Teve um dia aqui na igreja, eu lembro que acho que deu umas 5 fileiras. Isso talvez eu não tivesse relatado para o senhor, para alguém aqui da igreja, mas deu umas 5 pessoas, umas 5 fileiras de pessoas que acredito que dava aproximadamente umas 20 moças que veio aqui para ouvir de Jesus, né? Fora o próprio Zé Carlos, que hoje é obreiro, a Rose, trabalhou comigo lá na Flextronics, apresentei Jesus para ele. Eu lembro de um episódio lá que eu estava apresentando Jesus para uma líder minha, e ela quase que manifestou na hora, eu tive que repreender o demônio e mandar ele sair sem manifestar. Depois o pessoal reuniu para fazer um culto na casa dela, um pessoal da igreja, acho que acredito que era Presbiteriana Renovada, e no que eles começaram a fazer o culto, eu lembro que nesse dia estava eu, a Joelma e a Vanderleia, que é desse ministério aqui. Eles fizeram o culto, na hora da oração manifestou o demônio. Eu lembro que eu olhei para a cara da Vanderleia, para a cara da Joelma, olharam para mim e eles não sabiam o que fazer. Daí até que tinha um irmão da Assembleia de Deus falou assim, o Anselmo, o ministério deles lá é de libertação. Daí o presbítero da igreja, irmão, sinta-se à vontade. Eu lembro que a gente deu uma ordem em nome de Jesus, mão para trás, de joelho, expulsamos. Essa pessoa veio para Jesus, se batizou aqui nesse ministério também. Hoje não frequenta aqui, mas está firme com Jesus até hoje. Então, de pessoas que já vieram para cá e que ouviram ali, eu acredito que foi mais de 300 pessoas. Que bom, Anselmo. Anselmo, agora vamos falar da sua vida financeira. Você é dizimista, você é ofertante, você vê isso como um ato de obediência, de fé, de amor, em detrimento daquilo que as pessoas falam, né? Que pastor é tudo ladrão, que dá dinheiro para a igreja. Você vê o dízimo como algo abençoador? E você tem resposta do dízimo e da oferta na sua vida financeira? Com certeza, com certeza. A partir do momento que a gente crê em Jesus, crê nesta palavra, isso é um ato de fé. O dízimo é fé, né? Se você crê em Jesus, não tem como você não obedecer nessa parte. Eu até costumo dizer para as pessoas que Deus, tudo aquilo que a gente rejeita na nossa vida, né? Deus ele não dá. Foi o caso de Esaú, quando ele rejeitou a bênção da primogenitura, né? Vendeu. Então ele não teve, porque ele rejeitou a bênção da primogenitura, né? Que passou para Jacó. E acho que o período que as pessoas mais rejeitam uma bênção na vida é a hora de dizimar e a hora de ofertar. E quando a gente ora pelo dízimo, pela oferta, você vê todo mundo ali ficando meio acolhido, né? Não dizima, não oferta. E você não dizimando, você não ofertando, você está rejeitando a bênção financeira na sua vida. Isso pode ter certeza. E eu costumo dizer que quando eu era criança, eu lembro que o pastor falava, né, que Deus vai abençoar a sua vida, vai te dar em dobro. E eu, uma vez, quando criança, pensava assim, nossa, eu vou dar 50 centavos, Deus vai me dar R$1. Vou dar R$1, Deus vai me dar R$2. Era assim que eu imaginava, né? Mas eu sempre dei de coração aberto dízimo e oferta e, de fato, eu tenho colhido fruto. E, às vezes, as pessoas só dão no momento que está bem financeiramente, mas o momento que Deus faz prova mesmo, é a hora que você tem que tirar ali da onde você não tem. Porque a primeira conta que eu coloco minha no mês é o dízimo, para depois eu começar a pagar o restante das contas, porque ela tem que ser por primeiro, né, o dízimo. E isso está fazendo... acredito que tem feito a diferença na minha vida. Tem uma história do seu irmão, dá para você contar rapidinho? Você falou dízimo para ele, ensinou e ele teve um resultado surpreendente? Sim. Para quem não conhece, o meu irmão Alexandre, o Tatu, mais conhecido como Tatu, ele já trabalhava, acredito, mais de 10 anos com uma equipe e ele começou como servente, depois passou a ser profissional da área
ele fazia só acabamento na casa, piso, azulejo e tal, e ele via todo mundo ganhando dinheiro, que ganhavam, porque eles pegavam só obra mansão, vamos falar assim, construtoras grandes assim, condomínios de gente que tem dinheiro, de posse. E o patrão dele só pagava a diária dele, na época, chutando aqui, R$70 por dia. E ele não entendia por quê, até que um dia eu sentei com ele e falei, Tatu, a diferença na vida é a partir que a gente começa a dizimar, ofertar. Ele falou, nossa, se eu tirar o dízimo, vai faltar dinheiro, porque é tudo contadinho, vai faltar o dinheiro para tal coisa. Falei, mas é aí que Deus honra, porque é fácil a gente tirar do que sobra, mas a primeira conta que você tem que ter, que eu acabei de falar, é o dízimo, para depois você vir pagando as outras coisas. Aí Deus começa a multiplicar, Deus começa a abençoar, daí quando você vai ver, você pagou tudo e nem sabe de onde surgiu o dinheiro. Falei, você aceita o desafio? Ele aceitou o desafio, eu falei, então você pega e tira o dízimo por primeiro e depois Deus vai te honrar. Eu lembro que ele pegou, naquela quinzena, ele pegou, separou o dízimo, pegou e deu para a igreja, né, para a obra de Deus. Daí recebeu normal aquela quinzena, daí ele trabalhou mais essa quinzena inteira. Eu falei que ele recebia R$70 aproximadamente por dia. Então vocês calculam aí mais ou menos R$70 por dia, quanto que daria 15 dias. Daí o patrão dele chegou, isso não pode ser coincidência, que ele trabalhava mais de 10 anos com esse patrão, ele falou assim, Tatu, mede quanto que você fez de serviço, que agora eu vou pagar por empreita para você, eu vou pagar tanto o metro para você. Resumindo, naquela quinzena, vou até falar o valor para vocês, era para ele pegar aproximadamente lá seus R$800 a R$900. Ele pegou R$14 mil. R$14 mil. Ou seja, não foi nem o dobro. E de lá para cá, ele começou só a pegar por empreita, só pegar por empreita, só pegar por empreita, e Deus foi abençoando a vida financeira dele. Ele tem um nome assim, vamos falar assim, no mercado, nesse ramo, que hoje ele não está trabalhando mais por opção dele, mas muito bem conhecido. E às vezes ele pegava e falava um preço absurdo para ele não pegar o serviço, que ele estava cheio de serviço, e as pessoas mesmo assim fechavam com aquele preço absurdo, porque ele era bom no que fazia, e Deus começou a abençoar e não vou falar nem multiplicou, mais do que quadruplicou. Então você vê o dízimo mais do que obediência, é fé, né? É fé, com certeza. Vamos voltar lá na Flex, você foi mandado embora e o seu dinheiro ficou um pouco travado. Você fez um ato de fé, que para muitos é loucura, né? As pessoas acham que esse ministério tem uma visão meio louca. Tem a história da menina que chamou clientes, saiu na loja e veio os clientes. E esses testemunhos são muito reais quando se usa a fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fazendo uma defesa do ministério ao qual você congrega, é um ministério de fé, por muitos testemunhos que nós ouvimos, mas hoje se pregam, em muitos lugares se prega um evangelho religioso, sistemático e sem fé. E você fez um ato de fé. Ato de fé muda toda uma situação. Conta aí pra gente desse final da Flexstones, e eu tenho a última pergunta para você. Em 2009 eu fui dispensado pela empresa. Quando eu fui dar entrada no meu fundo de garantia e no meu seguro-desemprego para mim poder pegar o meu dinheiro, estava bloqueado. Por quê? Porque eu lembro que era Flextronics Internacional LTDA. E ela mudou para o CNPJ, Flextronics Tecnológica LTDA. Então, devido a essa troca de CNPJ e passou para outro CNPJ, eles pensaram que eu tinha, o Ministério do Trabalho, porque eu tinha feito algum esquema com eles e bloquearam. E o dinheiro não saía, deu um mês não saía, deu 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o dinheiro não saía, nem meu seguro-desemprego, nem meu fundo de garantia. E teve um dia, um domingo, a pastora estava pregando sobre a história de Jacó, né? Que ele fez um desafio com o seu sogro, né? Me corrija aí se eu me der um branco. Labão, correto? Labão. Que toda ovelha que nascesse malhada seria dele e as brancas seria do sogro dele. E o sogro dele topou. Então o que ele fez? Ele pegou umas varinhas, riscou tal, colocou perto do tanque lá
na onde as ovelhas tomavam água, e quando as ovelhas olhavam, via tudo riscado lá onde tomava água. Quando elas iam dar cria, nascia tudo rajada, né? E ele começou a prosperar. E aquilo, o Espírito Santo me deu um estalo na cabeça, eu tinha um filtro de água, falei, Deus, não vai ser ovelha, porque hoje o que representa a finanças nossa é dinheiro. E eu tinha uns dinheiro de brinquedo, nota de 100, de 50 e de 20, e eu peguei, chamei a Joelma, chamei na época na Beatriz, nós colamos na onde a gente tomava água, eu falei, toda vez que a gente for tomar água, nós olha para lá, porque isso vai atrair, vai sair até aquele dinheiro que está bloqueado. Vocês cremos? Eu falei assim como Jacó fez, nós vamos fazer. Vocês viram a pregação de hoje? Colei, semana inteira tomando. Quando chegou no final da semana em si, né, que isso foi no domingo que eu fiz esse ato, quando chegou na quinta-feira, eu voltei lá para o Ministério do Trabalho, eles entenderam o que tinha acontecido, foi um desentendimento deles, isso já havia 6 meses. É coincidência? De maneira nenhuma. É Jesuscidência, né, que a gente começa a falar. E foi liberado a chave e eu começar a receber as parcelas do meu seguro-desemprego. Anselmo, eu estou muito feliz com você. Quero agradecer, mas dizer que aquele menino da bicicleta que Deus devolveu, que Deus abriu uma porta de emprego, depois de uma palavra profética, hoje é um empresário, tem crescido, tem servido a Deus, tem sido bem sucedido na vida financeira, na educação familiar. Admiramos muito a educação que você dá às suas filhas, estudando Bíblia junto, decorando versículos junto, que é algo que os pais precisam fazer. Quero te agradecer e só dizer que você veio com a camisa do Santos e você é tão, não vou dizer pé quente, porque quem vive pela fé não é pé quente, mas você desceu até o litoral, assistiu o jogo do Santos contra o Ceará, que estava perdendo de 1-0, você chegou lá, o jogo virou por 2-1. Até Sim, nisso você... Cheguei atrasado, né? Cheguei no segundo tempo, porque peguei um trânsito violento. Pisamos no estádio, estava 1-0, no que nós olhamos para o ataque do Santos, o Santos já empatou, e depois não deu mais 5 minutos, o Santos virou o jogo. É quente. Eu só vou terminar, que as pessoas podem achar coincidência, mas a Bíblia diz que onde colocar a planta dos seus pés vai ser vitorioso. É bem isso. Deus não intervém no esporte, mas essas coisas só para a gente pensar. Muito obrigado, continua servindo a Jesus, criando bem as suas filhas e sendo um servo fiel. E sempre usando a fé, que a loucura de Deus é maior do que a loucura dos homens. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.